Oi, tudo bem? Então, eu falei que ia fazer áudio, mas eu não sei nem bem por onde começar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a maioria todas as coisas para Deus, ele sempre usou três, o número três. Por exemplo, a Trindade são três: Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. É, eu não posso citar inúmeras coisas agora dentro do Evangelho, também os propósitos do Evangelho. Sempre ele usou o número 3, a não ser os dons. Os dons são 7. Mas é, o propósito da existência, a nossa existência aqui, ela tem três propósitos também. Então eu quero falar sobre esses três. Eu até deixei uma escritura no grupo, mas eu não vou conseguir falar dela nesse vídeo. E os três propósitos da nossa existência, os três principais pilares, não propósitos, pilares, os três principais pilares da nossa existência são a criação, que é a criação da terra, a queda de Adão e Eva, porque a criação já conta a criação do homem, a queda, que é a queda de Adão e Eva, e a expiação de Jesus Cristo. São os três principais pilares. Então, sobre a criação, foi o que menos Deus falou. É uma coisa que ela não influi tanto na nossa salvação. E pouca coisa se sabe sobre a criação. Bastante se sabe sobre a queda de Adão e Eva. E a expiação também é algo muito complexo. Ela pode, por mais que se tente compreender, a gente não vai ter condições de compreender ela aqui na Terra, com a nossa limitação. Então eu quero falar primeiro sobre a criação. E para eu falar da criação, eu vou ter que iniciar falando algumas coisas que talvez eu prove elas um pouquinho mais para frente, né? Posso provar como que eu estou falando. Mas vamos lá, eu gostaria de ler, acho que até eu já tinha lido outro dia em Apocalipse. Eu quero ler um negócio em Apocalipse 12, 7, 8 e 9. Apocalipse 12, 7, 8 e 9. E ele fala assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então o dragão e os anjos dele foram expulsos do céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados junto com ele. Então o que acontece? Por que houve essa batalha no céu e Satanás foi lançado aqui na terra? Porque Deus, ele tinha um plano. A gente vivia com Deus, nós éramos espíritos, mas ele queria que nós fôssemos iguais a ele. Então ele falou: vocês vão precisar ir para uma terra para receber um corpo igual ao meu. E aí ele falou: só que lá vocês vão errar, vocês vão precisar de alguém que ajude vocês. Então Satanás falou assim: que Satanás era um filho de Deus também, tanto ele como Jeová. Ele era o Lúcifer e Jeová, os dois filhos de Deus. E Lúcifer falou: eu vou lá, eu cuido do pessoal e vou trazer eles todos de volta para cá. Vou conseguir trazer todos de volta à sua presença. Só que aí eu quero ter mais poder, porque eu consegui fazer esse trabalho. E aí na verdade ele pecou contra uma luz maior, porque nós não temos como tem aquele pecado que fala, pecar contra o Espírito Santo não há perdão. Nós não temos o conhecimento suficiente para poder pecar contra o Espírito Santo, mas ele tinha. Então ele pecou contra o Espírito Santo, ele pecou contra Deus, de uma forma imperdoável, porque ele quis, eu resumi, né, eu quero seu poder, né, ele quis tomar o poder de Deus. E Jeová falou assim: eu vou e ajuda as pessoas, estou falando com minhas palavras, né? Ajuda as pessoas que quiserem, e quem quiser pode voltar à sua presença.
e a honra seja sua. Eu não quero para mim a honra. E Deus se agradou disso e aceitou a oferta de Jesus Cristo. E como uma coisa que Deus tem como prioridade é a liberdade de escolha. E Satanás, Lúcifer, escolheu não aceitar isso e se rebelou e começou uma briga, que é essa briga que está falando aí, a guerra nos céus. Mas teve 1/3 das pessoas, dos espíritos, que apoiaram Lúcifer. E quando ele foi expulso de lá, esse 1/3 também veio. Então nós éramos uma quantidade de espíritos, e 1/3 desses espíritos não recebeu o corpo. E eles estão aqui na Terra. Então, nós que hoje temos um corpo, a gente estava do lado de Jeová. A gente aceitou vir à Terra. E se a gente vê lá, ó, no versículo 7, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam. Miguel e seus anjos batalhavam. Então o que acontece? Miguel, quem era esse Miguel? Ele era um líder. Ele não era Jesus Cristo, mas ele estava entre nós, mas era um líder. E esse Miguel era o Adão, que foi o primeiro homem colocado na Terra. Então eram os espíritos que ainda não tinham corpos. Chamam de arcanjos, né? E Miguel liderou essa guerra e venceu. E aí Deus falou, então tá bom, então vamos fazer essa Terra. Tudo foi criado espiritualmente primeiro, como teste apresentado. E depois ele falou assim, então agora Deus, ele foi um arquiteto, ele sempre coordenou as coisas. Ele não fez, ele coordenou. E quem criou a Terra foi Jesus Cristo, que era Jeová, e Miguel, que era Adão, que ainda não tinha um corpo. Então eles tinham o poder suficiente para isso. E eles não criaram a Terra. Chama-se a criação, o nome seria organizar a Terra. Matéria inorganizada no espaço, eles organizaram formando uma Terra, formando os outros planetas, assim como inúmeros outros planetas, inúmeras outras terras como a nossa. Então foi isso que aconteceu. Antes de fazer tudo isso, Satanás, ele já tentou atrapalhar o plano de Deus lá em cima. Lá em cima ele já quis atrapalhar. E aí ele foi lançado aqui na Terra, para poder atrapalhar aqui na Terra também. Então eu vou fazer o próximo vídeo, tentar mostrar de que forma que ele atrapalha as coisas aqui, algumas formas, né? Tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo porque ele já está em 8 minutos, vou ter que fazer uma série de vídeos depois.